Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um devocional e hoje nós vamos falar de Esther, capítulo 5. Mas se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dá um joinha para você receber aí os nossos vídeos todos os dias, tá bom? Vamos falar de Esther, capítulo 5. Hoje nós vamos falar de coragem. Exatamente, coragem é muito importante para o ser humano. O que acontece é que desde criança nós somos levados a ir desistindo da nossa coragem. Desde criança o inimigo vai arrumando situações que nós vamos vivendo, que nós vamos enfrentando, para poder roubar de nós a nossa coragem. E a coragem, ela é algo que Deus não dá para ninguém. A coragem é algo que você tem que desenvolver. Você já nasceu com ela. Veja que Deus fala para Josué, ele diz assim: "Sê forte e corajoso". Ele não diz para Josué que vai dar coragem para Josué. Ele não fala para Josué que ele vai dar força para Josué. Ele diz assim: "Sê forte e corajoso". A coragem é algo que já está dentro de nós. Só que desde criança o inimigo vem tentando roubar a nossa coragem. A coragem é mais ou menos, para você entender, como o nosso músculo. Você já nasce com músculo. Se você treinar o seu músculo, ele vai desenvolver. Se você não treinar o seu músculo, ele vai se atrofiar. Não é comum uma pessoa que fica internada num hospital perder massa muscular porque o músculo não está em treinamento, né? Então, desde pequeno, muitas coisas vão acontecendo na nossa vida para roubar a nossa fé, para na hora da gente prosseguir, na hora da gente avançar, a gente acabar desistindo. Veja o que aconteceu com Jacó. Jacó, ele sofreu muitas coisas, muitas situações ele viveu para que a sua coragem fosse roubada. Ele tem que fugir do irmão, ele tem que fugir do tio, ele enfrenta várias circunstâncias. Tem que trabalhar de graça, é enganado pelo seu tio, e ele vai vivendo situações que vão gerando traumas dentro da sua vida. Mas, quando ele está no Val de Jaboque, ele luta com o anjo. Talvez nós não teríamos nem coragem de olhar para o anjo, mas esse homem teve coragem de lutar com o anjo, e a coragem dele mudou a sorte de uma nação inteira. Mas muitas coisas aconteceram com ele para que ele perdesse a coragem, assim como Moisés. Quantas coisas aconteceram com Moisés, né? Ele perdeu a identidade, viveu com uma identidade confusa, matou um egípcio, teve que fugir para o deserto. Com 80 anos, Deus chama ele para libertar o povo de Israel. Mas muitas coisas aconteceram na vida de Moisés para tentar frustrar a coragem dele. Olha a vida de Ruth. Ficou viúva, perdeu o esposo, e ela era uma moabita, mas ela diz para Noemi: "O seu Deus será o meu Deus, e eu vou com você para Israel". Moabe era inimigo do povo de Israel, e mesmo assim ela teve coragem de voltar para Israel. Tantas coisas aconteceram na vida dela para tentar roubar a coragem dela. Então, as coisas vão acontecendo na nossa vida gradativamente, desde a nossa infância, para roubar a nossa coragem, tentar colocar medo dentro de nós, para na hora que a gente for prosseguir, a gente não conseguir ir avante. Aconteceu com Esther, é o que nós vamos falar aqui no capítulo 5.
Esther era uma menina órfã, ela perdeu seus pais, ela foi levada como escrava para a Pérsia e ela vivia do favor do seu primo, Mardoqueu ou Mordecai em algumas versões. Esse primo dela cuidou dela como se fosse a sua filha, mas essa moça tinha um problema. Ela teve traumas, ela perdeu a família na guerra e agora ela está escrava em terra distante. E ainda uma coisa acontece. A Vasti, que era esposa do rei Artaxerxes, ela é expulsa do palácio. Ela não obedeceu a ordem do rei, quando o rei mandou chamá-la, e o rei mandou ela embora de casa. E o rei, ele ficou solteiro, né? E ele queria de novo uma rainha. E o que acontece aqui não é um concurso de beleza, aonde as mulheres bonitas são levadas diante do rei. Não. As moças que eram belas e virgens tiveram as suas casas arrombadas pelos soldados. Está lá no capítulo 2, no versículo 3. E elas foram levadas à força, tirado à força da sua família e levado perante o rei. E Esther foi uma dessas moças. Só que Esther, ela foi escolhida para ser a rainha. A sua beleza se destacou e o rei a colocou como a sua rainha. Só que, né, entenda, Esther era judia, inimiga do povo da Pérsia. E o rei não sabia que ela era judia. E ela se tornou rainha. Esther poderia ficar muito bem quietinha lá na sua casa. O rei tinha uma casa separada da rainha, né? Poderia ficar muito quietinha lá na sua casa e falar: não vou me envolver com os problemas. Eu era uma menina pobre, uma menina escrava e hoje eu sou rainha. Porém, ela ficou sabendo o que Ramã estava fazendo para prejudicar o seu povo. Ele estava matando, ele estava ferindo os judeus e tinha um plano de uma morte coletiva contra os judeus. E Esther, ela comprou essa guerra. Veja que com todos os traumas que ela viveu, ela teve coragem de se envolver pelo seu povo. Primeiro princípio que nós precisamos aprender agora: Deus, ele levanta as pessoas que serão instrumentos para ajudar outras pessoas. Não acha que Deus vai levantar você só por causa de você. Não. Deus, ele vai levantar você para que você seja bênção na vida de outras pessoas. Esther poderia estar quieta no canto dela. Eu já sou rainha, deixa o povo para lá, se eu me envolver eu posso ser morta. Não. Nenhum trauma desde a infância dela bloqueou a coragem que a Esther tinha. Esther tinha uma coragem muito grande dentro do seu coração. Ela pregou um jejum. Olha a importância do jejum. Nós temos falado nos nossos devocionais da importância de jejum, de votos. As pessoas não entendem o que é um princípio de jejum, de voto. Faça um jejum, faça um voto a Deus. Às vezes você tem fé para tantas coisas, mas você não tem fé para fazer um voto com Deus, né? Faça um voto com Deus. Você vai ver como muda a sua história. Esther apregoou um jejum para poder entrar na presença do rei. Coisas importantes estavam acontecendo aqui. Quais? Primeiro, a rainha não podia entrar na presença do rei. Ela tinha que ter autorização para entrar na presença do rei. Se o rei estendesse o cetro, era para que ela tocasse no cetro e beijasse os pés do rei. Então a rainha teria permissão de falar com o rei, com o seu marido.
senão a rainha poderia ser presa ou ser morta. Se o rei não estivesse de bom humor, a rainha poderia ser presa ou morta. Uma outra questão: se o rei descobrisse que ela era judia, ela poderia ser morta. Era inimiga, tinha enganado. Mas ela teve coragem. Então vem o capítulo 5, que diz assim: sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Ester se vestiu com trajes reais, ou seja, o terceiro dia do jejum dela. Ela se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, ou seja, a rainha saiu da sua casa e foi para a casa do rei. De frente do aposento do rei, o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha, que estava no pátio, teve misericórdia dela. E o rei estendeu o cetro de ouro que tinha em suas mãos, e Ester chegou e tocou na ponta do cetro. Veja que o rei teve misericórdia da rainha e estendeu o cetro e ela tocou no cetro. Aqui ele poupou a vida dela. Ela entrou na casa do rei, ela não podia entrar na casa do seu esposo assim. Então o rei teve misericórdia. Entenda, coragem para entrar na presença do rei depende de mim e de você. Misericórdia no coração do rei depende de Deus. Você precisa desenvolver coragem. O restante é com Deus. Deus fará o restante. E aí, olha só o que aconteceu. Então o rei disse: o que queres, rainha Ester? Qual é a tua petição? Pois até metade do reino eu te darei. Que coisa, hein? Até metade do reino eu te darei. Mais uma vez, a rainha Ester, ela está diante de uma situação. E agora? Eu pego metade do reino ou digo que sou judia? E agora? O que eu vou fazer? Ramã era um homem muito poderoso, era um príncipe muito poderoso. Ele prometeu ao rei 150 toneladas de prata, caso o rei matasse os judeus. E Ester era uma menina pobre. Agora o rei está oferecendo metade do reino. Mais uma vez ela teve a oportunidade de se acovardar, mas ela teve coragem. Ela se identificou, ela contou o plano de Ramã, ela disse quem ela era e ela alcançou graça aos olhos do rei. Ei, o devocional de hoje para você é coragem. Tenha coragem. Desenvolva coragem. Muitas pessoas estão parados diante de decisões porque perderam a coragem de tantos traumas. Ah, bispo, eu comecei uma empresa, minha empresa não deu certo. Ah, eu já sofri muito, eu estou parando por aqui. Não. Coragem. Vai dar certo. Não desista. Tenha coragem. O restante está nas mãos de Deus. Não deixa que as outras empresas, negócios que você abriu que não deram certo, tiraram a coragem de você. Tente de novo. E de novo e de novo, quantas vezes você puder. Por que você acha que lá em Israel eles acham artefatos antigos quando eles cavam o chão? Porque Israel foi destruída 18 vezes. E Israel está muito abaixo do nível da onde ela foi construída pela primeira vez. Todas as vezes que Israel foi destruída, os judeus reconstruíram Jerusalém. Então, não desista, siga em frente, desenvolva coragem. Coragem está dentro de você e ela precisa ser desenvolvida. É como o nosso músculo, precisa ser treinado.
A palavra de Deus para você hoje é: levanta-se e tenha coragem. Coragem, e Deus será contigo. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, ajuda essa pessoa, meu Deus, que está lhe faltando coragem por causa dos traumas, das circunstâncias que ela viveu desde a infância, tentando roubar a coragem do coração dela. Esses traumas impedem ela de prosseguir. Ajuda ela, dá força para ela. Abençoe os planos, os projetos, os sonhos dela. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Shalom.